Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Esse vídeo aqui é sobre o que você pode fazer em um turno, normalmente no combate, em Dungeons & Dragons, tanto na quinta edição como eu vou falar também um pouquinho da nova edição 2024, que talvez você esteja jogando, né? Obviamente vai depender do seu mestre, do que ele gosta de mestrar. Vamos começar pelo básico. Todo round tem 6 segundos, ou seja, o seu turno e o turno de todo mundo, inclusive seus inimigos, até ir de volta para o seu turno, no universo serão 6 segundos que vão se passar. Ou seja, as lutas são tipo luta de Dragon Ball super rápidas na maior parte do tempo. E dentro desse turno, seu e no round, você tem 4 opções. Você tem seu movimento, sua ação principal, sua ação bônus, tudo no seu turno, e a sua reação, que tecnicamente você pode usar fora do seu turno e que reseta todo o round. Vamos começar pela movimentação, que todo mundo vai ter sempre. Que no caso, a base são 30 pés de movimentação por turno. Você pode aumentar isso com magias ou com ação disparada para correr, que aí no caso normalmente dá para 60 pés, para você correr mais ainda. O seu espaço de movimentação também ajuda para pular tanto para um pulo alto como um pulo longo, mas são algo bem mais complicadas que normalmente DMs não levam muito a sério essa parte das regras. Se você estiver jogando especificamente a quinta edição, criaturas como Golias, que são maiores, ou Halflings, Hobbits, basicamente, que são menores, têm valores base diferentes. Os Halflings são 25 pés, os Golias são 35, por exemplo. Mas hoje em dia, já um tempinho depois da quinta edição, e principalmente na versão 2024, todo mundo usa os 30 pés de base. Ok, mas agora vai uma parte muito importante, é a sua ação principal. Todo mundo pode usar uma ação principal todo seu turno, né? E no caso as ações principais, normalmente elas pegam uma variedade de categorias que você pode fazer. Obviamente, se você tiver alguma dúvida, alguns DMs podem simplificar para você. Por exemplo, uma ação muito comum, principalmente em combate, é atacar, onde você ataca com uma arma contra um inimigo, às vezes um objeto, né? Ou uma ação de conjurar magia, onde você conjura uma magia contra o inimigo, ou para afetar um objeto. Você também poderia utilizar a ação de desviar, que não só faz com que você fique mais difícil de ser acertado, porque você dá desvantagem aos inimigos, logo eles vão rolar 2 dados e vão pegar o menor quando tentar te acertar. Como que na versão 2024 eles melhoraram, e você também ganha vantagem em ataques de salvamento de destreza, ou seja, você está pronto para desviar de uma bola de fogo, por exemplo. E você vai ter mais chances para isso. Você também pode utilizar a sua ação para agarrar, que no caso hoje em dia no 2024, a opção de atacar você pode, em vez de dar dano, você pode tentar agarrar alguém. Mas no caso ao agarrar você usa o seu cheque de atletismo contra o do seu inimigo. Se você agarrar ele, a velocidade dele vira 0 e ele não vai conseguir escapar. Você também pode usar a disparada, ou dash, para você dobrar o seu movimento. Você pode usar o desengajar, que normalmente eu penso que é basicamente jogar areia na cara do seu inimigo, porque você vai poder fugir dele sem ser atacado pelas costas, sem ter um ataque de oportunidade, que eu já vou falar na parte de reações. E o mais importante, o que a maioria do pessoal mais avançado de D&D gosta de usar, que é preparar uma ação. Você cria uma condição fora do seu turno para poder usar a sua reação, que eu já vou explicar, fora do seu turno. Por exemplo, eu quero atacar um Goblin se por acaso um Goblin pegar uma arma da bolsa dele. E aí você vai usar a sua reação com a sua ação preparada. E também tem a ação de se esconder, que você rola um teste de furtividade contra a investigação dos seus perseguidores. Bem, normalmente eu explicaria a ação bônus agora, mas já que eu falei tanto em reação, vamos falar sobre reação. Reação, obviamente, é quando seu personagem reage a uma ação de outro ator, às vezes um aliado, muitas das vezes o inimigo. No caso, a mais comum das reações é o ataque de oportunidade. Ou seja, você tem um ataque de oportunidade quando o inimigo sai correndo te dando as costas, logo você pode dar uma esfaqueada nele. Normalmente só pode dar um ataque corpo a corpo, normalmente com uma arma. Existem talentos, você pode tentar usar magias, mas isso não é algo padrão. E, obviamente, você só tem uma reação por round, logo se você gastar, você tem que pensar muito bem
se você vai gastar nisso ou em outra reação que você possa ter. E como assim? Algumas magias, como a magia escudo, usa a reação para tentar se proteger, ou magias como Silvery Barbs para tentar piorar os dados dos inimigos se o seu DM deixar usar essa magia. Também existem reações específicas pelas classes dos personagens, como, por exemplo, uma subclasse de guerreiro que com a reação dele ele consegue levantar um escudo e diminuir o dano, sacou? Tem várias situações que quando você vai upando seu personagem, você pode ir ganhando essas opções. E como eu já expliquei, você pode usar a sua reação com o gatilho da sua ação preparada com uma ação principal. Como, né, por exemplo, você usa a sua reação para atirar uma flecha no Goblin que pegou algo da bolsa. Então, você também pode ir criando essas situações para você poder usar o seu round depois. Caso você tenha incerteza, não sabe o que fazer, ou está com suspeita de que algo vai acontecer com alguém suspeito no campo de batalha. E tem a ação bônus, que eu vou dizer que é meio que a ação mais específica das 4 tipos de ações que você pode ter, pelo fato de que ela normalmente é muito dependente de magias e habilidades das suas subclasses. Tem personagens que mal vão usar ação bônus, tem personagens que vão usar ação bônus todo turno. Sacou? Ladinos usam bastante ação bônus para poder entrar em disparada com essa ação bônus sem precisar usar a ação principal. Mas vários guerreiros não usam ação bônus tirando para se curar. E nem sempre eles precisam se curar. Então é uma coisa que vai ser dependente do seu personagem e do que você sabe que ele pode fazer. E dos tipos que eu na verdade não falei dos 4, mas tecnicamente é a ação de interação de objeto, que antigamente era chamada de ação livre. Que aliás, falando em ação livre, você não precisa gastar uma ação nem nada para poder falar. Você pode falar, reclamar e tudo à vontade. Você não gasta nada, você só tá trocando ideia e roleplay, né, com o pessoal da mesa, sem problema. Mas em termos de ação livre, normalmente é uma interação de objeto, tipo abrir uma porta, usar uma corda, algum item não mágico, sacou? Trocar de arma também é. Por exemplo, você pegar uma espada que é nas suas costas, você usa essa uma interação de objeto que você tem por round. Logo tenha cuidado. Mas vai a dica, você largar uma arma não conta como uma ação, uma interação de objeto. Logo você pode largar uma arma e equipar outra sem muito problema. E aqui que normalmente a gente terminaria esse guia, mas na verdade eu vou terminar esse guia falando das ações principais que normalmente não são usadas. Não só porque às vezes estão na versão nova, como também coisas que as pessoas não usavam muito até na 5ª edição. Por exemplo, existe a ação de ajudar, que você não só pode ajudar com um teste de habilidade no combate, como também usar sua ação inteira para dar vantagem a um amigo que vai atacar. Sacou? Como se você estivesse distraindo jogando uma pedra enquanto o cavaleiro ataca no pescoço do inimigo, por exemplo. É bem útil, mas normalmente eles preferem que os pets, os familiares usem isso do que os jogadores, mas sempre é uma boa opção. Obviamente você, na versão de 2024, eles categorizaram ou mecanizaram algumas coisas que eram bem mais pelo DM, como por exemplo, agora tem a ação de estudar, para você rolar um teste de natureza ou de arcana para você entender que tipo de monstro ou que tipo de objeto está no meio do combate. Também tem a ação de procurar, onde você procura talvez para tentar investigar se alguma coisa está errada, se tem algo invisível, se por acaso tem algum livro que se você puxar mostra uma passagem secreta, sabe? Esse tipo de coisa, só que no meio do combate. Normalmente fora do combate você não precisa se preocupar com esse tipo de ação. E, por último, tem a ação de 2024 chamada influenciar, que é, sabe, quando você pergunta, ei, eu posso intimidar esse inimigo? Ei, eu posso tentar persuadir ele para ele parar de brigar com a gente? Então, isso agora mecanicamente no 2024 é uma ação inteira que você vai utilizar com esse cheque de habilidade. Que antes dependia muito se era uma ação livre, se era uma ação bônus, só que era baseado no DM, era na vibe. Agora é algo confirmado mecânico. E é isso aí, gente. Acabamos, finalmente.
que vocês acharam desse guia? Eu esqueci de alguma coisa? Bota aí nos comentários. Alguns pessoal que vê a live, né, e tudo, sabe que esse vídeo aqui é um remake do primeiro vídeo aqui do canal, quando eu era bem mais focado em guia, que, pra ser bem sério, os guias eram para meus jogadores. Então, tecnicamente, eu estou refazendo um guia também para meus jogadores novos. Então, eu espero que seja útil para vocês. E também para pessoas aqui na internet que estejam, né, vendo os meus vídeos, que gostam dos meus vídeos, que talvez esteja decepcionado que esse vídeo não é sobre um monstro ou alguma coisa assim que tem sido, né, a moda aqui no canal. Mas muito obrigado a todo mundo, muito obrigado pelos 5.000 inscritos que a gente passou agora, tá com tipo 5.100 inscritos aqui no canal. Isso realmente é algo, cara, não é todo mundo pode falar. Eu posso ser meio que um youtuber pequeno, mas nossa, o quanto de gente que não consegue, não tem esse luxo que eu tenho aqui, não é mole não, eu não vou gastar isso à toa, né? Então, muito obrigado mesmo, gente. Um abraço pra todo mundo, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! Aliás, eu não poderia fazer esses vídeos sem agradecer aos membros do clube do canal. Eu devo agradecer muito a Gaivoto, Felipe Oliveira, Aldaleia Freire, Murilo, Jojo Zus, Crobis, Eduardo, York, Leite com Manga, Yuichi, _H_ e Jotalhão. Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui o canal. Se você quiser apoiar o canal também que nem eles, R$5 ao mês, você vai ter posts exclusivos, você vai ter os vídeos exclusivamente 24 horas antes de todo mundo, você vai ter esses emojis aqui que você pode usar não só no chat como em lives, e você vai ter esse emblema que vai ficando cada vez mais dourado pelo quanto mais tempo você é membro. Mas se você viu até aqui e você não tá podendo o dinheiro, né, porque a vida não tá fácil pra ninguém, não tem problema. Já ajuda bastante você tá vendo aqui o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo por tudo e até mais.